Há compras que parecem inofensivas, mas, se feitas a crédito, podem se tornar correntes que duram anos. Uma televisão, um casamento, um animal de estimação, um videogame. Coisas que parecem normais, até necessárias. Mas por trás de cada uma delas, pode estar a decisão que determina se seu futuro será livre ou preso a pagamentos intermináveis. O engraçado é que a maioria das pessoas não se deixa levar por gastos em um carro de luxo ou uma mansão. A maioria das pessoas afunda por causa de pequenas coisas do dia a dia, aquelas que parecem inofensivas, mas que, somadas, acabam custando milhares de dólares em juros e anos de trabalho perdido. Hoje, quero mostrar 10 coisas que você nunca deve comprar a crédito se busca paz financeira. Estas não são dicas teóricas, são armadilhas reais que prendem milhões de pessoas todos os anos. E o mais importante, não estou dizendo isso para te assustar, mas para abrir seus olhos e entender que a verdadeira liberdade não é ter tudo rapidamente, mas sim escolher sabiamente o que realmente vale a pena. E antes de começar, quero que você me responda nos comentários. Qual foi a coisa mais desnecessária que você já comprou a crédito? Talvez compartilhando sua história, alguém evite cair na mesma armadilha. Quando a conveniência se transforma em dívida, o carro que você nunca termina de pagar. Um carro, para muitos, representa liberdade. A sensação de girar a chave, ligar o motor e saber que pode ir aonde quiser é incomparável. Mas essa mesma liberdade pode se tornar uma prisão silenciosa quando você decide comprar um carro a crédito sem realmente estar preparado. Um empréstimo de $15.000 por 5 anos, com uma taxa de juros anual de 8%. Isso significa que você terá pago mais de $18.200 no final. Em outras palavras, o banco fica com mais de $3.000 a mais só por emprestar dinheiro. E essa é apenas a primeira camada do iceberg. O verdadeiro custo de um carro não está na mensalidade, mas nas despesas que vêm depois. Seguro obrigatório, em muitos países, entre R$800 e R$1.500 por ano. Manutenção e reparos, uma média de R$600 a R$1.200 por ano, dependendo do uso. Gasolina, se você dirige regularmente, pode facilmente gastar entre R$1.500 e R$2.000 por ano. Despesas imprevistas, pneus novos, baterias, acidentes, a lista continua. Quando você soma tudo isso, um carro de $15.000 pode se transformar em uma despesa acumulada de mais de $30.000 em 5 anos. E se você sustentar tudo isso com dívidas, o carro deixa de ser um meio de transporte e se torna um passivo que drena seu futuro financeiro. O problema não é o carro, o problema é a pressa em comprá-lo agora. É aquele impulso de demonstrar status, de acreditar que você merece agora, mesmo que sua carteira ainda não esteja pronta. Um conselho sábio diz: você está realmente pronto para comprar um carro no dia em que puder pagar 2 vezes e ainda ter paz de espírito. Por quê? Porque isso significa que você pode não apenas cobrir o custo da compra, mas também todas as despesas que virão depois. Se este não for o seu caso, o mais sensato a fazer é esperar, economizar e comprar depois. Ou escolha um modelo mais modesto que não o torne escravo do seu próprio veículo. Um carro pode ser uma ferramenta para ganhar dinheiro, por exemplo, se você usa para trabalhar, mas mesmo assim é preciso ter cautela. Porque se a renda que ele gera não ultrapassar o custo total de manutenção, em vez de ser um ativo, ele se torna um peso extra para você. O carro que hoje parece lhe dar asas, amanhã pode prendê-lo com correntes invisíveis, as da dívida, dos juros e da pressão mensal para pagar. Férias que se transformam em tempestades financeiras. Férias são um alívio para a alma, um momento para quebrar a rotina, recarregar as energias e criar memórias que, em teoria, deveriam durar a vida toda. Mas quando as financiamos com dívidas, essas memórias felizes podem se transformar em tempestades financeiras difíceis de esquecer. A taxa média de juros do cartão de crédito na América Latina e em muitos países de língua espanhola ultrapassa 30% ao ano. Isso significa que férias de $2.000, se você pagar apenas com o cartão e levar 12 meses para quitar, podem acabar custando R$2.600 ou mais. E o pior, quando você termina de pagar, provavelmente já está planejando a próxima viagem. Em outras palavras, você ainda está pagando pelo ontem, enquanto tenta viver o hoje.
O problema não é viajar. O problema é querer que o resto venha antes do esforço. Viajar com dívidas é como se servir de um banquete quando a geladeira está vazia. Você aproveita o momento, mas as consequências vêm com a fome depois. Há algo que quase ninguém diz. Se você tem disciplina para pagar as parcelas do empréstimo, também tem disciplina para poupar essas mesmas parcelas. A diferença é que com a poupança, você ganha. Com a dívida, o banco ganha. Se você reservar R$ 200 por mês durante 10 meses, terá R$ 2.000 prontos para viajar sem preocupações. Mas se você pegar esses R$ 2.000 a crédito, com juros de 30%, acabará pagando quase R$ 2.600. A questão é, você prefere que suas memórias custem R$ 2.000 ou R$ 2.600? O descanso não deve se tornar o inimigo do futuro, porque não há nada mais contraditório do que voltar de férias com o corpo relaxado, mas o coração pesado porque a dívida está apenas começando. Viajar não exige dívidas. O que é preciso é tempo, paciência e consciência. Tempo para economizar, paciência para esperar o momento certo e consciência para não comparar suas férias com as de outra pessoa. Lembre-se, férias financiadas deixam você com fotos da praia e contas na caixa de correio. Férias pagas com seu próprio esforço deixam você com memórias e paz. Tecnologia a crédito. A miragem do consumo rápido. Vivemos em uma era em que a tecnologia muda mais rápido do que nossa capacidade de pagar por ela. Todos os anos, novos celulares, laptops, smartwatches surgem e a publicidade nos sussurra. Você precisa do que há de mais moderno para ser feliz, produtivo, para ser alguém neste mundo acelerado. E muitos caem nessa armadilha. Eles não compram à vista, compram com dívidas. O problema é que a tecnologia é um dos ativos que mais se desvaloriza. Por exemplo, um celular que custa R$ 1.000 pode perder até 50% do seu valor no primeiro ano. Isso significa que, após 12 meses, esse celular é revendido por 500 ou menos. Mas a dívida que você contraiu para comprá-lo não se deprecia. Muito pelo contrário, ela cresce com os juros. Se você financiá-lo por 12 meses com juros anuais de 25%, acabará pagando R$ 1.250. Um telefone que já vale 500, mas pelo qual você pagou 1.250. Percebe a diferença? Você perde dos dois lados, perde dinheiro e perde valor. Comprar tecnologia a crédito é como encher uma cesta com água. A empolgação se esvai rapidamente e a dívida continua pesada. Aquela euforia inicial que você sente ao abrir a caixa de um telefone novo dura dias. Dívidas, por outro lado, podem durar anos. A questão não é demonizar a tecnologia. Celulares, laptops e dispositivos são ferramentas poderosas. A questão é a intenção. Pergunte a si mesmo: estou comprando uma ferramenta que me fará produzir mais, aprender mais, criar mais? Ou estou comprando um impulso emocional para preencher um vazio momentâneo? Se o seu telefone ainda funciona, se o seu computador ainda responde, talvez você não precise da novidade. Talvez o que você precise seja mudar a forma como consome. Porque a verdadeira liberdade não é ter o modelo mais recente, mas sim não depender dele para se sentir valioso. E aqui eu quero que você plante um lembrete na sua mente. Escreva nos comentários: eu sou próspero e atraio riqueza. Porque a prosperidade não começa com o que você compra, começa com o que você decide não dever. A armadilha de se endividar por pequenos motivos. Quando pensamos em dívidas perigosas, frequentemente imaginamos grandes empréstimos. Uma hipoteca residencial, um financiamento de carro, um empréstimo comercial. Mas a verdade é que, muitas vezes, não são essas dívidas grandes que afundam as pessoas, mas sim as pequenas decisões repetidas, aquelas compras impulsivas que parecem inofensivas. Uma TV a crédito, um par de fones de ouvido da moda, um console de videogame, uma cadeira gamer com luzes e designs futuristas. Cada um desses itens considerados separadamente não parece grande coisa. O erro ocorre quando você soma vários deles, financia-os com cartão de crédito e acaba pagando juros que podem chegar a 40% ao ano em alguns países. Para se ter uma ideia,
Se você comprar um console de R$ 500 a crédito e pagar apenas a parcela mínima mensal, poderá acabar pagando mais de R$ 900 no total e levar de 3 a 4 anos para quitá-lo. O console ainda valerá o mesmo durante esse tempo? Claro que não. Na verdade, em 4 anos, um novo modelo provavelmente já existirá e o que você comprou estará obsoleto. Essa é a armadilha das compras de baixo valor. O item perde valor rapidamente, mas a dívida permanece forte, crescendo silenciosamente na parte inferior do seu balanço. As estatísticas mostram que a maioria das falências pessoais não se deve a uma única dívida grande, mas sim ao acúmulo de vários pequenos empréstimos ao consumidor, que juntos formam uma bola de neve imparável. É como a gota d'água que cai todos os dias sobre uma pedra. Uma única gota não faz nada, mas milhares de gotas, com o tempo, conseguem desgastar a parte mais sólida. É assim que funcionam os acordos de crédito. Aos poucos, eles corroem sua estabilidade financeira, até que um dia você acorda e descobre que o problema não é mais pequeno. Isso significa que você não deve comprar uma TV, um console ou um fone de ouvido de boa qualidade? Não. Significa que a coisa mais inteligente a fazer é comprá-los quando seu orçamento estiver pronto, sem empréstimos, sem juros e sem o fardo de sentir que seu prazer está hipotecado. A satisfação de esperar, economizar e depois comprar com seu próprio dinheiro dura muito mais do que a falsa alegria de algo novinho em folha que você ainda não pode pagar. O erro silencioso de comprar amor a crédito. Um cachorro, um gato, até mesmo um coelho ou um pássaro pode preencher sua vida com alegria, companheirismo e significado. O amor de um animal de estimação é puro, incondicional e muitas vezes nos salva da solidão ou da tristeza. Mas esse amor, embora inestimável, tem um custo econômico que não podemos ignorar. Em média, manter um cão ou gato pode custar entre $800 e $2.000 por ano, dependendo do tamanho, alimentação, visitas ao veterinário, vacinas e outros cuidados. Isso significa que, ao longo de 10 anos, um animal de estimação pode representar uma despesa de $8.000 a $20.000. Agora, o que acontece quando você também decide comprar esse animal de estimação com dinheiro emprestado? Então, você não apenas carrega uma dívida financeira, você também adquire uma responsabilidade vital que depende de você 24 horas por dia. E aqui surge uma das realidades mais dolorosas. Muitas pessoas acabam abandonando seus animais de estimação, não por falta de amor, mas por falta de dinheiro. O amor estava lá, mas não havia recursos suficientes para pagar um tratamento médico, uma cirurgia inesperada ou mesmo a comida de qualidade que o animal precisava. Esse é o erro silencioso, acreditar que o amor pode ser financiado com crédito. A verdade é que o amor por um animal de estimação se demonstra com responsabilidade financeira, não com dívidas. Adotar é uma ótima opção e, de fato, existem milhões de animais esperando por um lar. Mas mesmo nesse caso, a pergunta permanece. Seu orçamento está preparado para sustentar esse ser vivo por anos? Porque um cachorro não é um brinquedo. Um gato não é um capricho. Eles são companheiros de vida, com necessidades reais e constantes. Comprar amor a crédito é como pedir dinheiro emprestado para se fazer sorrir. A emoção é imediata, mas a conta vem depois. O amor deve nascer de uma decisão consciente, não de um impulso financeiro. Festas de casamento que deixam mais lágrimas do que lembranças. Casar é um dos momentos mais importantes e significativos da vida. O amor une, a família celebra e as lembranças perduram. Mas quando essa celebração é construída sobre dívidas, o que parecia um sonho pode se transformar em um fardo que dura muito mais do que a própria festa. Casar endividado é como começar uma maratona com uma mochila cheia de pedras. Você avança sim, mas cada passo parece mais pesado. Hoje, um casamento médio pode custar entre $10.000 a $30.000, dependendo do país, do número de convidados, do local e dos detalhes. E muitos casais, em vez de começarem a vida com economias ou projetos conjuntos, começam com um empréstimo que os acompanha. O doloroso é que essa dívida se estende muito além da lua de mel.
Enquanto a música, as flores e as fotos desaparecem com o tempo, a dívida continua lá, acumulando juros. Um empréstimo pessoal de $20.000 para casamento, com juros de 18% ao longo de 5 anos, acaba custando quase $29.000. Em outras palavras, a festa que durou algumas horas continua sendo paga por 1.800 dias. O problema não é comemorar. Celebrar o amor é valioso. O verdadeiro problema é comemorar para impressionar, gastando mais do que se tem para atender às expectativas externas. E aqui vale a pena fazer uma pergunta incômoda, mas poderosa. Seus convidados ajudarão você a pagar a dívida? Se a resposta for não, então a festa deve ser adaptada ao que você pode pagar. Porque no final, o que resta de um casamento não é o tamanho do banquete, o vestido caro ou o número de convidados. O que resta são as lembranças, os olhares, a união que se fortalece com decisões sábias. Construir um casamento sobre uma base de dívidas é arriscar a estabilidade desde o início. Construí-lo com base em decisões conscientes dá ao amor um terreno fértil para crescer. É por isso que hoje convido você a reafirmar seu compromisso com a abundância e escolhas responsáveis. Escreva nos comentários: eu sou próspero e atraio riqueza. Porque quando você escolhe conscientemente, você já está atraindo prosperidade para a sua vida. Investir com dinheiro emprestado. O erro que muitos escondem. Investir é uma das maneiras mais poderosas de aumentar seu patrimônio. Mas também é um campo onde paciência e disciplina valem mais do que pressa e risco. Quando alguém investe com dinheiro emprestado, está na verdade jogando um jogo com as cartas contra si. Porque dívidas não esperam. O banco não entende perdas, períodos ruins ou projetos que demoram para sair do papel. O banco só entende taxas, juros e prazos. Imagine pegar um empréstimo de $10.000 a 12% ao ano para investir. Isso significa que em um ano você teria que pagar R$1.200 em juros. Agora, para que seu investimento seja lucrativo, você teria que lucrar não apenas 12%, mas pelo menos 20%, considerando impostos, taxas e a possibilidade de perdas parciais. A maioria dos investimentos seguros rende entre 6% e 10% ao ano. Ou seja, não são suficientes para cobrir o custo do empréstimo. Portanto, para que a aposta faça sentido, você deve assumir riscos altíssimos, os mesmos que podem deixá-lo sem capital e com uma dívida impossível de cobrir. O estresse de investir com o dinheiro dos outros é silencioso, mas devastador. Quando você investe com seu próprio dinheiro, pode esperar, analisar e decidir com calma. Mas quando você investe com dinheiro emprestado, cada dia de perda se transforma em angústia e essa pressão obscurece o julgamento. E sob pressão, quase todos nós tomamos decisões ruins. Vendemos quando deveríamos esperar. Compramos quando deveríamos observar. E acabamos perdendo não apenas dinheiro, mas também nossa autoconfiança. Investir é como plantar uma árvore. O tempo é o melhor fertilizante. Você não pode acelerar com dívidas, porque uma árvore forçada a crescer rápido simplesmente quebra. A verdadeira riqueza nasce da paciência, da perseverança e da compreensão de que o dinheiro multiplicado com calma sempre dura mais do que o dinheiro ganho às pressas. Nem todo negócio precisa de empréstimo. Aprenda a construir com pouco. Muitos acreditam que abrir um negócio começa com um empréstimo, mas a verdade é que o capital não é a primeira coisa, é a última. A Amazon nasceu em uma garagem com apenas alguns milhares de dólares e o sonho de Jeff Bezos de vender livros online. A Apple começou com menos de $1.300, graças à venda de uma calculadora e uma caminhonete. A Disney começou em um pequeno estúdio com uma câmera emprestada e a paixão de 2 irmãos. O padrão se repete. Não foi o dinheiro que criou o sucesso, mas a visão e a disciplina. Endividar-se para abrir um negócio sem uma base sólida é como construir um arranha-céu na areia. No início, tudo parece sólido, até que as primeiras tempestades chegam. Antes de pensar em fazer um empréstimo, faça a si mesmo perguntas que muitos evitam.
Já validei minha ideia com clientes reais? Porque uma ideia que só existe na sua cabeça não paga as contas. Sei exatamente como usarei esse dinheiro? Um empréstimo mal administrado se torna uma despesa, não um investimento. Tem um plano caso algo dê errado? Porque dívidas não aceitam desculpas. Os bancos não aceitam meu negócio não deu certo como forma de pagamento. Construir devagar não é fracassar, é construir com raízes. Um negócio que começa pequeno, mais sólido, tem mais chances de crescer do que um que começa grande, mais endividado. E se você estiver em dúvida, lembre-se disto. 82% das pequenas empresas que falham o fazem por problemas de fluxo de caixa, não por falta de clientes. O excesso de dívidas é o principal assassino silencioso de startups que tinham futuro. Às vezes, o verdadeiro sucesso não é começar rápido, mas começar forte, mesmo que seja pequeno no início. A falsa urgência do preciso agora. Muitas das dívidas que carregamos não nascem de um desejo real, mas sim da impaciência. Aquela voz que surge na sua mente e sussurra: compre agora, aproveite hoje, depois você descobrirá como pagar. Mas essa voz não é sua amiga. É a voz de um sistema que aperfeiçoou a arte de manipular seus impulsos. Publicidade, mídias sociais, ofertas só hoje, tudo é projetado para fazer você confundir o urgente com o necessário. 70% das compras com cartão de crédito são impulsivas, ou seja, decisões que não foram planejadas com antecedência. E essas decisões, quando financiadas com juros de 30%, acabam custando até o dobro ou triplo do valor original do produto. A falsa urgência tem um custo real. Aquela televisão que parecia barata na promoção, depois de 12 meses de juros, custam mesmo que 2 televisões. Aquela viagem improvisada que você pagou em prestações acaba sendo um lembrete mensal de que o descanso também pode virar dívida. A impaciência rouba mais sonhos do que a pobreza. Porque quem é paciente, constrói. Mas quem se deixa arrastar pela urgência se acorrenta a pagamentos que matam sua liberdade financeira. Esperar não é perder. Esperar é ganhar o controle. A ciência chama isso de gratificação adiada, a capacidade de adiar um desejo imediato em troca de uma recompensa maior no futuro. E o mais engraçado é que está comprovado. Pessoas que sabem esperar não só têm mais dinheiro, mas também mais paz de espírito. Porque elas não vivem para pagar pelo passado, mas para aproveitar o presente sem amarras. Esperar não é perder. Esperar é ganhar o controle. A ciência chama isso de gratificação adiada, a capacidade de adiar um desejo imediato em troca de uma recompensa maior no futuro. E o mais engraçado é que está comprovado. Pessoas que sabem esperar não só têm mais dinheiro, mas também mais paz de espírito. Porque elas não vivem para pagar pelo passado, mas para aproveitar o presente sem amarras. Então, da próxima vez que você ouvir aquela voz interior gritando: "Eu preciso disso agora", pergunte a ela: "Eu realmente preciso disso ou só quero escapar do vazio da espera?" O custo emocional de dívidas mal contraídas. Nem todas as dívidas são contadas em números. Algumas são contadas em lágrimas. Culpa, vergonha, ansiedade, discussões com o parceiro, sonhos adiados. Tudo isso também tem um preço quando pedimos dinheiro emprestado sem considerar as consequências. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, mais de 65% dos problemas de ansiedade e estresse estão relacionados a dinheiro. E o pior, dívidas pessoais são a principal causa de rompimentos conjugais em muitos países. Em outras palavras, dívidas mal contraídas não esvaziam apenas sua carteira. Também podem esvaziar sua casa. Dívidas não são apenas um número no banco. É uma sombra que se infiltra em suas conversas, que rouba seu descanso à noite, que transforma cada ligação do banco em um lembrete de que você perdeu sua liberdade. Quando assinamos um empréstimo sem analisá-lo, não estamos comprando um objeto. Estamos hipotecando nossa paz de espírito. Eis a pergunta que poucos fazem, mas que pode te poupar de muita dor. Isso me aproxima da minha paz ou me afasta dela? Se a resposta for que te afasta, então esse crédito não é uma oportunidade,
É uma armadilha disfarçada de solução. A dívida pode ser uma ferramenta, mas nunca deve se tornar um carrasco. E a diferença entre as duas sempre começa com uma única decisão. Pense antes de assinar. Para encerrar esta série de 2 lições, quero que você escreva nos comentários uma afirmação que te lembre que sua vida financeira também merece paz. Eu aceito sucesso, dinheiro e felicidade na minha vida. Porque não existe riqueza verdadeira se o seu coração vive endividado. Dinheiro não grita, mas ele mostra. Ele mostra quando te dá liberdade. E mostra ainda mais quando atira. Cada dívida que você contrai é um voto. Um voto para o futuro que você está escolhendo. Não se trata de viver sem gastar. Trata-se de gastar sem se escravizar. Você merece mais do que sobreviver entre pagamentos. Você merece construir uma vida que não tenha medo de contemplar ao fechar os olhos à noite. E se esta mensagem ressoou com você, não foi por acaso. Você está pronto para o próximo passo. Inscreva-se, porque o que vem a seguir é o verdadeiro caminho para a sua liberdade financeira.